Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Possa sentar, irmão. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos trabalhar ele completo hoje, do versículo de número 1 até o 29. E se Deus permitir, na quarta-feira que vem nós estaremos terminando o livro de Hebreus com o capítulo de número 13. Amém? Os irmãos acharam? Na aula passada, no estudo passado, a gente falou sobre a questão da fé, sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Nós tratamos ali brevemente sobre cada um deles, para que a gente agora entramos, na questão da corrida cristã, que é um dos exemplos que o autor aos Hebreus vai trazer para nós, Então, na aula passada, ele encorajou aquele povo, tratando sobre a fé, e nos encoraja até hoje. E agora ele vai nos exemplificar como é que nós fazemos isso na prática. Amém? Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1. Vamos ler completo e depois a gente vai aos poucos. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo que ele vos fala como filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiqueis desanimados quando por ele és repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. E visando a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis em disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Mas, além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário seja curado. Procurai viver em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muito
e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque sabeis que, mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Ainda não chegastes ao monte palpável e as chamas e em chamas, a escuridão, as trevas, as tempestades, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que a ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo um animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e tremo. Mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados no céu. A Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se não nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus, de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Um capítulo que ele parece ser muito complexo, mais do que ele realmente é, né? Talvez se a gente ler assim, igual costumam falar, né? Se a gente ler de carreirinha, a gente não tenha muita interpretação. Mas se a gente separar ele em partes, a gente consegue ter uma melhor interpretação. Todo mundo sabe que Hebreus capítulo de número 12, o 1 e o 2, é o tema do nosso congresso, que vai ser agora no final do mês, né? E convergiu que a gente estivesse pertinho aí do nosso congresso, e a gente está tratando agora do capítulo de número 12. Então, o autor aos Hebreus, ele vai separar em alguns tópicos. O primeiro tópico, ele vai tratar, trazendo uma parte falando sobre a carreira da fé. E ele vai fazer um paralelo entre um atleta, de fato. A gente sabe que Paulo também já fez uma associação parecida com essa questão da corrida, né? Então, no versículo de 1 a 4, ele vai dizer: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Quando ele vai dizer aqui, portanto, ele está trazendo à tona aquilo que a gente tratou na aula passada. Portanto, depois de a gente tratar sobre esses heróis da fé, também nós, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quando ele fala dessa nuvem de testemunhas, ele está falando justamente desses heróis da fé que estão agora nos assistindo. E agora eles não estão torcendo, ou como a gente pode imaginar, num estádio, ou num lugar que acontece uma Olimpíada, no Maracanã. Eles estão justamente nos assistindo a correr uma corrida a qual eles já correram. Então, nós também, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança,
tem Bíblias que vai falar sobre um peso. Vai tratar, não sei se a Bíblia de alguém vai ter essa tradução, mas de um peso e vai falar de um pecado. A da Joelma fala. Então ela vai fazer uma diferenciação de um peso e de um pecado. Porque muitas das vezes a gente associa que o peso e o pecado são as mesmas coisas. Mas um peso, veja, nenhum corredor, quem aqui vê um corredor correndo com uma mochila nas costas? Porque isso dificulta a corrida dele. Isso prejudica a corrida dele. Nós devemos analisar, interpretar, entender o que é o peso que nós carregamos, a qual nós devemos deixar. Então, agora nós devemos eliminar tudo o que nos impede de prosseguir. Ou seja, esse peso. Nós devemos eliminar. Qual é o peso que nos impede de prosseguir? O que está nos fazendo correr devagar? Ou correr numa corrida a qual a gente poderia correr mais? O que está nos impedindo? Então nós devemos eliminar este peso. E também ele vai diferenciar do pecado. E o pecado que nos assedia, ou seja, ele faz uma diferenciação. O pecado está ao nosso derredor, ele é obstáculo, ele é prejudicial. Mas o peso que nós carregamos, que ele fala desse peso, é algo que nós já estamos com ele. É algo que está conosco, é algo que nós estamos carregando. Ele não está falando de um pecado que nós estamos carregando, ele está falando de um peso que nós estamos carregando e de um pecado que nos assedia. Então nós devemos largar e abandonar essas coisas, né? E correr essa corrida que nos está proposta. Uma corrida que a gente tem que entender que a corrida a qual o Abraão corre não é a corrida que você vai correr. Nós tivemos como exemplo nos Heróis da Fé na aula passada, pessoas que foram comidas por leões, pessoas que foram perseguidas, pessoas que foram decapitadas, pessoas que foram cortadas ao meio. Então, eles correram a corrida da fé deles. Tem gente, irmão, que pela misericórdia de Deus, por mais que seja até difícil de a gente assimilar, tem gente que vai ter muito, mas muito menos dificuldade do que alguns outros irmãos. E não é, talvez não seja demérito ou para você e eu acusar, nem nada do tipo. Mas aquela pessoa, pela misericórdia de Deus, Jama, ela teve uma vida de fé e de convivência cristã, café com leite. E Deus aprove que a vida dela fosse assim. Mas ao mesmo tempo, nós talvez temos uma vida mais dificultosa do que aquela pessoa. Mas se a gente for analisar com os heróis da fé, a gente vai ter uma vida café com leite em comparação a eles. Então, é aquela coisa de quando chega um ancião aqui e fala, na minha época, realmente, na época dos mais velhos, fosse mais difícil, fosse mais trabalhoso, sofresse perseguição. Mas se a gente for mais atrás, vai ser mais dificultoso. E se a gente for voltar mais, vai ser mais trabalhoso, vai ser mais perseguição, vai ser mais difícil. Então, aprove Deus que talvez um ou outro irmão não sofresse tais tipos de perseguição, mas é a caminhada cristã dele. Então, não importa, aquilo que a pastora falou, é o meu e o teu chamado. Siga o teu chamado, siga a tua caminhada de fé. Ah, mas a minha é mais difícil do que a do irmão. É difícil alguém reclamar que é mais fácil, você vai reclamar que é mais difícil. A minha é mais difícil que a do irmão, o irmão consegue com mais facilidade, a caminhada do irmão é mais tranquila, mas foi aquilo que Deus colocou à sua frente. E ele traça um caminho para que nós seguimos e que nós avancemos. Então, talvez esse tipo de pensamento seja a espécie de um peso que está dificultando a nossa caminhada. Talvez o nosso caminho não seja nem tão difícil, mas por a gente estar analisando o caminho alheio dos outros, ele se torna mais difícil do que aquilo que ele realmente devia ser. Então é nós mesmos colocando um peso de quê? De julgamento, de análise do caminho do outro. E a gente fala, não, mas a minha vida é muito mais sofrida. E aí vira aquela tristeza, aquela amargura na caminhada cristã. E ela não é feita para ser isso. A caminhada cristã, por mais do caminho que ela seja, da forma que ela seja, a caminhada cristã não é feita para ser sofrida.
não estou dizendo que a gente não vai sofrer, mas estou dizendo que igual o Salmo 91 vai nos ensinar. O Senhor, o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não está falando que não vai faltar, mas está falando que eu não terei falta. A caminhada cristã é da seguinte maneira: não está dizendo que eu não sofrerei agressões, mas está dizendo que eu não vou sofrer. Que aquilo ali vai ser gozo para minha alma, vai ser ensinamento para minha alma, vai ser pedrinha na minha coroa. Entende? Só que crente que não está disposto a sofrer, muitas das vezes esse é o que mais sofre. Esse é o que é mais provado. O crente que muitas das vezes é o que está com o coração mais aberto, é o que tem mais amor, é aquele que muitas das vezes não precisa ser mais provado. É aquele crente que muitas das vezes já está muito mais lapidado do que eu e você. E não precisa ser provado ao fogo. Então, se a gente talvez tomasse conhecimento disso e tentasse ser esse crente que está pronto e preparado para tudo, talvez nossa vida seria muito mais alegre, muito mais contente. Mas como a gente está com esse tipo de pensamento, ela se torna muito mais pesada. E a caminhada cristã não é isso. Então Deus a todo momento tem que estar provando, lançando a gente no fogo, quebrando esse vaso a todo instante, que se esse vaso estivesse ali na posição a qual o oleiro quer, e preparado, olha Senhor, aonde você quiser me colocar eu estou, aonde você quiser me colocar, seja vaso de honra, vaso de desonra, o candelabro, seja vaso principal, o vaso que está no canto, aonde você quiser me colocar, eu estarei, Senhor, porque eu quero cumprir aquilo que o Senhor me colocou, para que eu cumprisse. Esse vaso não precisa ser provado. E ainda assim Deus prova. Só que ele, com essa maturidade, Jama, o sofrimento dele vai ser muito mais brando do que o meu. Que sou um vaso ranzinhos aqui. Deus manda eu estar num lugar, eu não vou. Deus manda eu ser de um jeito, eu não estou. Deus manda eu me revestir de uma tal forma, eu não me revisto. Deus manda eu sacrificar de tal forma, eu não sacrifico. Eu não cedo. Quando vai ver, esse vaso está amargurado. Esse vaso está cheio de rachadura. E aí Deus tem que tratar mesmo. Aí tem que ir levar no oleiro e fazer outro vaso. Os irmãos conseguem entender a analogia que o autor aos Hebreus vai dizer? Então, nós devemos tirar essas coisas que nos deixam pesados, irmão. Você está carregando muito peso. Eu tenho certeza que essa palavra não é em vão para você que escuta ela nessa noite. A gente, muitas das vezes, carrega um peso desnecessário. É um peso que não é Deus que colocou. Não é o peso da cruz, não é o peso de nada. Não é o peso de nada de Deus. É peso seu. Às vezes a caminhada cristã é para ser muito mais branda do que ela realmente está sendo na sua vida. Mas não é Deus que muitas das vezes coloca esse peso, é você. Como é que fala? Se comparando com o outro, se colocando para baixo ou se colocando para cima, não fazendo uma autoanálise, não procurando, sabe por quê? Porque sabe o que deixa a crente mal? E aí a gente já pula para o outro lado. Sabe o que deixa a crente ferido? Sabe o que faz o crente parar de caminhar? Sabe o que é? É o pecado. É o pecado. O pecado deixa o crente triste, deixa o crente desanimado, faz o crente não querer ir para a igreja, faz o crente não querer ler a Bíblia, faz o crente não querer orar. Tudo isso é consequência do pecado. E da falta de tratamento do pecado. Trate o pecado, meu irmão, como se fosse uma doença na sua vida. Só que não é uma doença que nós podemos dizer, ele é uma gripe. Ele é um... Não. Ele é realmente uma coisa tão ruim que a gente não consegue nem... Ele é como se fosse um pane no sistema. Sabe quando você vai no médico e o doutor pergunta o que você tem? E eu estava assim esses dias. Doutor, eu estou com dor na cabeça, eu estou com dor na garganta, eu estou com dor no ouvido, eu estou espirrando, eu estou com dor no corpo, a minha unha está doendo, meu pé está doendo, minhas costas estão doendo, quando eu giro a cabeça ela dói. É um pane no sistema. O pecado é isso. Ele não vai igual uma gripe que você vai ficar meio congestionado. Não, ele atinge as áreas da sua vida. Todas as áreas. Então você começa a ter dificuldade para se relacionar, você começa a ter dificuldade para conviver, você começa a ter dificuldade para
para ser aquilo que você realmente quer ser, para aquilo que Deus te chama para ser, né? E você almeja ser aquilo que Deus te chama para ser, e você falha, e o pecado vai te atrasando. É obstáculo, é uma doença que nós adquirimos e que ele também vive muitas das vezes ali, contido, nós devemos contê-lo. Então, é uma doença que ela se agrava com os obstáculos do pecado que nós encontramos no caminho. Ele se faz presente nesse corpo ruim que nós temos. Mas conforme a gente vai passando, é como se a gente estivesse estimulando ele a crescer. Tem gente que tem uma doença autoimune, não é verdade? O que é uma doença autoimune? É uma doença que ela fere o próprio corpo. Ela causa mal ao próprio corpo. E dependendo do tipo de doença, determinado tipo de coisa que você come, que você faz, o determinado tipo de rotina que você tem, ela faz o quê? Piora. Da mesma maneira é o pecado, ele está arraigado no meio do seu corpo. Determinado tipo de coisas da nossa caminhada, de obstáculos que nós atribuímos para nós, ele fere a nossa alma e o nosso corpo espiritual. E isso transborda para fora nas nossas ações. Então é aquela pessoa que por dentro está atribulada e uma hora ela transborda para fora a tribulação. O nosso corpo, nós devemos entender que ele é uma esponja. O nosso sentimento é uma esponja. Se a gente joga a nossa vida no meio de uma água suja, a gente, quando espremer a gente vai sair água suja. Nós somos essa esponja. Amém? E aí, e aí ele coloca um alvo, que é Jesus. Como nós falamos na aula passada, nós estamos num túnel, a qual a única saída, o nosso fio de esperança, a luz no fim do túnel é Cristo Jesus. Que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando ele fala sobre os heróis da fé e por que eles morreram e o que eles passaram, quando ele fala, Ele é o autor e Ele é aquele que o consumador da fé. Então, Ele é aquele que cria, aquele que consuma. Ele é aquele que finaliza, Ele é aquele que contempla, Ele é o todo. E aí, a gente vai para o versículo de 4 a 6, que ele vai tratar sobre o obstáculo. Nós temos um obstáculo a vencer nessa caminhada, né? Que é qual? No combate, no versículo de número 4. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo que ele vos fala, como filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fique desanimado, quando por ele é repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e pune a todo que recebe como filho. Qual é o obstáculo na caminhada da fé que nós devemos romper e vencer? Primeiro, que vai tratar aqui, o desânimo. O desânimo, ele vem através do que nós já entendemos, do pecado. Do pecado. Quando nós entendemos que, imagina, tem gente que fala assim, eu saí da igreja, eu desanimei da igreja, por fulano, por ciclano, por beltrano. Isso é pecar. Porque isso é uma análise que você faz do outro, e não está errado de você fazer essa análise do outro. A palavra de Deus fala que você deve fazer a análise do seu irmão, mas você deve repreendê-lo, você deve aconselhá-lo, você deve orientá-lo se for necessário. Não você abdicar da fé. A palavra de Deus fala que nós devemos seguir com exemplo, e nós temos aqui exemplo, e nós recebemos esse exemplo na aula passada. Nós devemos ter como exemplo aqueles que morreram pela fé. Mas a gente muitas das vezes pega como exemplo aqueles que não seguem a fé. Então eu paro de crer, eu paro de ir, eu paro de frequentar, porque eu vou seguir como exemplo aquele que não é crente, que está dentro da casa de Deus, mas não é crente. Esse aí me fez pecar. Mas aquele que morre, aquele que dá a vida, o irmãozinho que está aqui todo dia, a irmã do ciclo de oração, esse não é exemplo a mim. Então, eu tenho como exemplo, vamos supor, a irmã tem como exemplo o irmão Abraão,
que vem uma vez no mês, que fala que é santo, mas não é, que toma ceia indignamente. E eu pego como exemplo esse, e ele vai ser o meu exemplo. E toda vez que alguém perguntar por que eu saí da igreja, eu vou dar o irmão Abraão como exemplo. Mas eu não pego como exemplo a irmã que está aqui todo dia orando, a irmã que limpa a igreja. Eita, aquela irmã nunca cobrou R$ 1 da igreja, e ela limpa a igreja, deixa a igreja cheirando. Isso é fé, isso é amor à obra. Eu não tomo como exemplo o irmão, o pastor Delfonso, que vem na sua dificuldade. Eu não pego ele como exemplo. Eu não pego o pastor Raildo como exemplo, que vem ali na chuva, que não sei o quê. Eu não pego a pastora como exemplo. Eu pego só aquilo que é mal. A palavra de Deus fala que esse aí nós devemos orientar, exortar, tomar como amizade. Fala, meu amigo, vem cá que você precisa se consertar. E exemplo que nós devemos seguir são os heróis da fé, aqueles que morreram. Só que eu não quero tomar como exemplo, né, João, aquele que morreu. Porque se eu tomar como exemplo, uma hora, se Deus exigir na minha caminhada, eu terei que morrer também. E aí eu não quero seguir esse exemplo, não. E ele vai dar até o exemplo, né, mais para frente, de Esaú. E nós vamos chegar lá, né? Uma coisa interessante, que a palavra de Deus vai dizer aqui, é que Deus disciplina os seus filhos por amor. Não por castigo. Deus não é um Deus que castiga. Nós entendemos lá quando nós estudamos Romanos, que a aprovação, ela vem por um bom motivo de nos ensinar. Nos ensinar. Então, Deus, ele sendo o nosso Pai, ele nos disciplina. Igual eu creio que todas as mães aqui e todos os pais disciplinam o seu filho. O pai que não disciplina o seu filho e a mãe que não disciplina o seu filho, mostra que aquele ali é um filho bastardo. Porque, veja, você sai por aí pela rua disciplinando os filhos dos outros? Não, né, Daiane? Você vê um menino fazendo uma coisa que você nunca deixaria seu filho fazer. Entendeu? Nunca deixaria seu filho fazer. Você vai lá, pega o menino e fala, menino, vem cá. Você não pode estar fazendo isso, você não pode fazer isso, você não pode estar correndo no meio da rua. Por que você não faz isso? Porque ele não é seu filho. Então, o porquê de Deus nos disciplinar é porque nós somos filhos dele. É porque ele se importa com a gente. Ele tem cuidado e carinho com a gente. Tal qual você ensina seu filho, que ele não pode pegar o dedo dele e enfiar no fogo do fogão. Ou enfiar os dedos lá ou criança que gosta, né, de enfiar dedo na tomada. É a mesma coisa. Então, a gente tem que, e aí eu vou voltar rapidamente para isso, que colocar muitas das coisas nas mãos do Senhor. E se a gente, puxando aqui rapidinho, a gente não sabe o futuro. A gente não sabe o futuro. Então nós devemos colocar a nossa vida nas mãos do Pai. Se o filho pródigo soubesse do futuro, ele teria pedido a herança? Se aquele rei soubesse a desgraça que ia acontecer no reino dele, ele teria se virado para a parede e orado para Deus dar mais vida para ele, e o profeta ir lá e dar mais vida para ele? Ele teria feito isso? Não. Então, muitas das coisas, se a gente soubesse, a gente não pediria. Por isso que a gente coloca nas mãos de Deus, porque Ele sabe o melhor do nosso futuro. Então, nós colocamos na mão dele. E eu vou trazer mais futuramente uma pregação sobre isso. Mas, Ele disciplina a gente por amor. Então, quando nós recebemos a disciplina de Deus, nós não devemos dispensar. Nós devemos receber. Porque algo o Senhor quer tratar conosco e zelar e cuidar da gente, né? A gente tem que entender que tudo aquilo que vem de Deus nunca é destrutivo para mim e para a sua vida. É sempre algo querendo nos ensinar, educativa. E aí, eu já queria passar pro 12. Mas vamos ler do 11, que aí já termina essa parte e a gente já pula pro 12. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Ou seja,
A disciplina, no primeiro momento, quando você briga com seu filho, quando você faz um conceito com seu filho, ele vai resolver, vai falar ali, ele vai chorar, vai para o quarto, vai se trancar, vai chorar o que tem para chorar, mas depois, tudo isso vai se acalmar e vai produzir fruto pacífico, fruto bom, por aqueles que têm sido exercitado essa disciplina. E aí vamos ler do 12 ao 17. Portanto, afirmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Endireitai os caminhos para vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque sabeis que, mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Deus, ele vai dar agora para nós alguns conselhos. Nós devemos praticar esses conselhos. Primeiro, versículo de número 12. Firmais as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Ou seja, nós devemos fortalecer. Mas um ponto interessante é isso. Firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Endireitai os caminhos para os vossos pés. Até aqui, ele está falando da gente. Firmar as nossas mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e endireitar os caminhos para os vossos pés, ou seja, para nós. Mas isso reflete, aquilo que a gente faz, reflete para o outro. Então veja, para que o manco não se desvie. O que é esse para que o manco não se desvie? É aquela pessoa que não está 100%. Então, o que o autor aos Hebreus está querendo dizer aqui, o que Deus fala para mim e para você nessa noite é: fortaleça as suas mãos, os seus joelhos, que são vacilantes, que sabe, são trêmulos. Endireitai os caminhos para os seus pés, mas isso reflete no outro. Para que o manco, aquele que não está 100%, aquele que não está, sabe, que ainda é novinho na fé, que ainda está comendo papinha, que ainda não está, sabe, firme, para que esse não se desvie. Isso traz o quê? Que aquele que está com as mãos cansadas, ou seja, não trabalha, os joelhos estão vacilantes, estão cansados, está sentado, sem fazer nada, está deitado. Aquele que está com os caminhos, os seus caminhos não está direto, não está correto. Se aquele que faz isso, ele impede que o manco se desvie do caminho, aquele que não está fazendo isso que a palavra faz, ele faz com que o manco se desvie do caminho. Isso é algo lógico. Então, a gente tem uma responsabilidade como servo e serva de Deus. Eu acabei de dar o exemplo daquela pessoa que toma como exemplo a pessoa mal. Ele não está certo de tomar aquela pessoa como exemplo, porque a palavra de Deus não dá esse respaldo. Fala para a gente pegar uma pessoa de um exemplo que foi fiel até o fim. Mas aquela pessoa também não está certa, obviamente, de ser um mau exemplo. Então, a pessoa que segue o exemplo é culpada, e a pessoa que está sendo de mau exemplo também é culpada. Não passa ilesa, não. Então, nós não devemos tomar como exemplo as pessoas más, pessoas que não são crente, e nós também não devemos ser exemplo mal para os outros, nós devemos ser bons exemplos. Pessoas com as mãos firmadas na obra de Deus, com os joelhos firmes na presença de Deus, com os caminhos direitos,
para que essas pessoas, quanto mais pessoas com bons exemplos para seguir, menos mancos se desviarão do caminho. Amém? Procurai viver em paz com todos e em santificação, a qual ninguém verá a Deus. Então aqui é o terceiro, né, o terceiro conselho. O primeiro, se fortalecer, e se fortalecendo, fortalecer os desanimados, endireitar os caminhos tortos, o segundo conselho, e buscar a paz e a santidade. Porque sem paz e sem santidade é impossível ver a Deus. Que é aquilo, né? Veja, a santidade dos passos de uma conversão, ela é um dos últimos capítulos da N. Primeiro a pessoa se converte, a primeira tem um entendimento da fé, aí ela tem a profissão de fé, ela começa ali a entender um pouco mais. A santidade, ela vem depois é o permanecimento. Se brincar, o último estágio, a qual a maioria de nós estamos. Que é depois que o crente é batizado. Agora, meu amigo, você agora tem que procurar se santificar a todo momento, até Deus voltar, até Cristo voltar. Então, sem esse processo de santificação, se nós não temos esse crente que procura se fortalecer, que procura se endireitar, que procura se aprumar, se a gente não for esse tipo de crente, não veremos a Deus. Então, a palavra de Deus fala, não verá a Deus aquele que não é batizado, não verá a Deus aquele que não vem aos cultos, não verá a Deus aquele que não é bondoso, não verá a Deus aquele que faz obra de caridade, não verá a Deus aquele que procura a paz e procura a santidade. A santidade, irmão, é um processo terrível. Porque é doloroso, é você deixar de fazer aquilo que você gosta, é você deixar de ir aonde você quer ir, é deixar de você falar aquilo que você pensa e mudar aquilo que você pensa. É um processo longo, que leva até o último suspiro da nossa vida. Até o último suspiro, a gente tem que estar procurando santificar. Tem gente que a santificação ela abrange um todo. Então tem gente que no último segundo da vida dá perdão a alguém, perdoa alguém no último segundo de vida. Tem gente que no último segundo de vida ainda tem obra de santificação. Então é um processo que só termina quando Deus vem buscar a nossa vida ou quando Jesus voltar. No 15 e no 17, cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbem, e muitos sejam contaminados por meio dela. Quando vai trazer essa raiz de amargura, ele vai dizer assim, cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Porque quando a gente se abstém da graça de Deus, que é aquilo que nos dá força para ser tudo que eu falei aqui é muito difícil de ser, mas aquilo que nos dá graça para ser é a graça de Deus. Quando alguém se abstém da graça de Deus, renega a graça de Deus, traz sobre si raiz de amargura, ou seja, vira essa pessoa que a gente já comentou, amargurada, aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa que quando você vai falar que ela se desviou da presença, da casa de Deus, ela tem coisa ruim para falar. Ela não tem nem vergonha na cara para dizer o quanto ela foi abençoada, o quanto Deus trabalhou na vida dela, as pessoas que salvou, nem nada do tipo. Ela é do contra. Por quê? Foi plantado sobre si raiz de amargura. E, para a gente estar terminando, né, o 18, 24, vai tratar sobre uma ordem que nós devemos obedecer. E aí ele deu o exemplo aqui, que eu até dei uma puladinha, de Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por um prato, por uma refeição, por uma coisa. Mas a própria palavra de Deus fala, e a gente já tratou algumas aulas atrás, a pessoa que já está nesse ponto, veja, nós já tratamos aqui
Nós estamos aqui no capítulo de número 12 de Hebreus. Então veja, nós já tratamos de Romanos. Nós já estamos agora um pouco mais aprofundado. A pessoa que vende o seu direito de filho, que abnega o seu direito de filho, que já tem a compreensão, que já tem o entendimento, que é aquilo que o autor dos Hebreus vai dizer, olha, vocês largaram o judaísmo, vocês vieram, vamos parafrasear, né, para o cristianismo, e agora vocês voltarem para trás, é apostasia. E depois que você apóstata daquilo que Deus tem para você, é você negar sua primogenitura, é você negar o seu direito de filho, é você negar as bênçãos e maravilhas que Deus está preparando para mim e para você, é você largar tudo isso. É como se você fosse o filho pródigo, mas que você não tivesse mais o direito de voltar para a casa do pai. E é aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Mas a palavra de Deus vai dizer o que para nós? Porque sabeis que mais tarde, ou seja, depois, quando ele ainda, querendo ele ainda herdar a bênção, foi o que, irmão? Rejeitado. E não achou lugar de arrependimento, ainda que buscasse esse lugar com lágrimas. Então, ele poderia ir lá chorando, se jogar e tudo mais, mas ali não tinha mais reconciliação. Foi cortado, transpassou a linha, passou. Traiu, jogou fora, colocou o sacrifício de Cristo abaixo dos pés. É o exemplo que o autor dos Hebreus trouxe. Então, tem gente muito, por uma ignorância muito grande, achando que pode viver de qualquer forma, que pode fingir que está na casa de Deus, que pode sair e voltar a qualquer instante. Mas a casa de Deus e a presença de Deus e essa união a qual Deus faz com o seu povo não é dessa forma, irmão. Aquele que foi recebido, aquele que foi acolhido, aquele que foi chamado, dê glória a Deus e valorize o que você tem hoje. Nós devemos valorizar aquilo que nós temos hoje, o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Aquele que não valoriza, você conhece muito bem, é aquele irmão que saiu da congregação e deu as costas e nunca mais voltou. Esse não valorizou ser chamado filho de Deus. Achou que lá fora, todo mundo é filho de Deus. Nem todos. Filhos são aqueles que aceitam o chamado do seu pai. Os filhos são aqueles que recebem a correção do seu pai. O filho que não recebe a correção do pai é o quê? Um filho bastardo. Então, no versículo de número 18, ele vai fazer um paralelo, né, entre o Monte Sião e o Monte Sinai. Vai fazer um paralelo. O Monte Sinai, todo mundo sabe, foi onde surgiu a lei, onde Deus deu a lei para Moisés. A lei, ela simboliza uma regra, uma hierarquia, uma certa distância. Mas agora ele vai dizer que nós estamos achegados, não ao Monte Sinai, mas agora ao Monte Sião, que é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aonde Jesus é o mediador dessa nova aliança. Então antes era regido pelo medo, pela lei, pelo medo de pecar, pelo medo de fazer, e muitas das vezes isso não some. Mas agora é a graça, nós temos a comunhão, nós temos a adoração, é diferente. Não é mais da forma que era. O que o autor dos Hebreus está falando para aquele povo é falando, olha, agora vocês têm algo muito melhor. Muito melhor. Não tem mais agora sacerdote, não tem agora mais templo, o véu foi rasgado. Agora Deus, Ele está presente. É entrar dentro do teu quarto, irmão. Dobrar os seus joelhos e clamar a Ele, e Ele se faz presente pertinho de você. Não tem mais derramamento de sangue. Veja
quando Cristo pega o pão e pega o cálice e faz aquilo que nós conhecemos como a Santa Ceia, fala, este pão agora simboliza o meu corpo, este vinho agora simboliza o meu sangue. Ele separa. Naquele momento, Cristo separa aquilo que é velho e ficou para trás, para aquilo que é novo e consumou aquilo que era velho. Então, agora essas coisas do passado ficou para trás. Agora, nós não devemos, por que o Abraão está falando isso, sendo que nós costumeiramente vivemos dessa tal forma? Porque tem gente hoje que é regido pelo medo, que é regido por aquilo que a pastora fala, ou por aquilo que o pregador fala. É pecado, então eu tenho que andar na linha, e eu tenho que ter medo de... Não que você não tenha que tomar zelo, não vá por esse lado, não seja infantil. Mas eu estou dizendo que a presença de Deus agora não rege mais pelo medo, mas rege agora pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho, pela comunhão. Muitas das vezes aquele povo pecava pela ignorância. Agora eu e você talvez não temos nem mais esse direito, porque nós podemos falar diretamente com o Pai, conversar diretamente com Ele. E falar, Senhor, rege agora meu caminho, rege a minha vida, rege as minhas ações, por onde eu devo andar, por onde eu devo ir. É uma outra percepção, né? E ele vai fazer algumas indicações, né? Por isso, vamos começar do 12? Do 12? Deixa eu ver. Não, do 18, perdão. Orai por nós. Estou lendo o 13. O 18. Ainda não chegaste ao monte palpável, e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhe era ordenado. Isso está falando do Monte Sinai, né? Aqui está falando da lei. Não podiam suportar o que lhes era ordenado. Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. 21. E a visão era tão terrível que Moisés disse, estou aterrorizado e trêmulo. Mas tende agora chegado, irmão, no Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontável número de anjos em reunião festiva. Olha só que coisa boa que tem preparado para nós. A igreja dos primogênitos. Quem é os primogênitos? Nós. Registrados nos céus. A Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, aqueles que foram aperfeiçoados, porque no piscar de olhos nós seremos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte sobre o céu. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Veja, aqui ele faz um paralelo, um paralelo daquele povo no deserto. Aquela geração não entrou na terra prometida. Se Deus não deixou passar aquele povo que não escutava, de que daquela geração, se os irmãos se lembrar, entrou 2 pessoas, daquela geração, todo mundo morreu no deserto, todo mundo defiou no deserto, virou um cemitério aquele deserto, e foi entrar uma nova geração. Se Deus não deixou passar batido aquele povo, muito mais nós, se a gente se desviarmos daquele que nos chama para o céu. A voz que abalou a terra naquele momento, agora para nós não abalará só a terra, mas também abalará os céus. Quando Cristo vier, não abalará só a terra, mas também abalará o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez, apontam
para a remoção das coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, nós devemos ser o quê, irmãos? Gratos. E dessa forma, adoremos a Deus, de uma forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Então, para terminar, finalmente, né, irmão? Nós devemos obedecer, seguir fiel, né? Nós devemos tomar essa decisão. Isso é uma decisão. Qual decisão? Que é uma decisão que na nossa vida deve ser irremediável, sem voltar atrás. É ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não deve ser algo momentâneo na nossa vida, João. Tem que ser algo constante, permanente. Ouvir a voz de Deus é uma decisão que nós não podemos retroceder. Nós não podemos um dia ouvir a voz de Deus e o outro dia não. E nós devemos, nessa mesma decisão, permanecermos firmes. Porque aquele que não cumpre essas tais coisas, irmãos, está escrito no versículo 29. Os irmãos podem acompanhar comigo, todo mundo no versículo 29? É breve. Nós devemos tomar cuidado, porque o nosso Deus é fogo consumidor, é fogo que consome. Deus não é Deus de brincadeira. Deus, ele é Deus de sim, sim e não, não. É Deus de entrou no caminho, siga essa corrida, esta carreira até o fim. Não retroceda. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos fujões. Nós não somos covardes. Nós somos aqueles que vão até o fim. E o autor aos Hebreus, eu acho que a gente até pulou esse versículo, erroneamente da minha parte, ele vai dizer que a gente ainda nem chegou a passar pelo fio da espada. Se for necessário, meu irmão, que nós sermos degolados, talvez você não esteja preparado, talvez eu não esteja preparado hoje, mas que se pela misericórdia de Deus, ser necessário um dia, nós estejamos preparados para renegar o pecado e aceitar o martírio. Amém? Agradeço a oportunidade. Oramos. Soberano Deus, eterno Pai,